Boa noite, boa noite. Acho que eu engasguei. Boa noite, gente. Meu nome é Cristiane, acho que a maioria aqui já me conhece. E hoje, até que enfim, alguém me deu um tema diferente, um tema pra gente poder debater aqui, né? Pra gente poder, na verdade, não é debater, é entender um pouquinho, que é a dupla cidadania. Por que e o que a constelação tem para nos trazer de dupla cidadania? Como eu falei, meu nome é Cristiane Braga, eu sou fisioterapeuta, psicanalista, consteladora familiar. Eu vim aqui hoje trazer um pouquinho do que é a constelação. Muita gente já sabe, muitos alunos aí já estão comigo há bastante tempo. Temos um canal no YouTube, temos a página do Face, que traz inúmeros vídeos, muitas coisas legais aí, que vocês me trazem e a gente começa a conversar, né? Então vamos lá. O que acontece com essa dupla cidadania? O que está em alta hoje, né? Todo mundo quer sair do Brasil. Todo mundo quer uma dupla cidadania. Todo mundo quer ir lá, olhar nos seus registros e ver da onde vem. Então vamos começar do começo. Tem muito assunto sobre isso, mas eu vou tentar dar uma resumida para vocês. Primeiro, todos nós brasileiros, se nós fuçarmos, nós vamos encontrar alguma coisa fora do Brasil, certo? Por quê? Porque não tem um país mais misturado do que o nosso. Nós temos de todos os lugares pessoas aqui. Eu sou descendente de italiano, de espanhol, de índio, de português, né, pelo nome dá pra ver. E aí, se a gente for cavucar um pouquinho, sim, a gente consegue essa dupla cidadania. Qual é o problema? Nenhum. Quando que a gente consegue fácil e quando demora um pouquinho mais? O que a constelação traz pra gente olhar? Se eu estou querendo a dupla cidadania, será que é uma lealdade aos meus antepassados? Será que alguém está querendo voltar para casa? Se eu não consigo, vamos usar o Brasil aqui, né? Se eu não consigo ficar no Brasil, se eu não me sinto pertencente a este país, o que será que tem lá atrás? Como será que está tudo isso, né? Toda vez que a gente busca uma dupla cidadania, a gente está dizendo assim: fui excluído e quero me reincluir. A gente não, mas os nossos antepassados. Os nossos antepassados, quando chegaram no Brasil, estou dizendo porque somos brasileiros, né? Se você está em outro lugar, então da onde você está. Se a gente está aqui, se a gente nasceu aqui, os nossos antepassados vieram de outro lugar. Por exemplo, os portugueses. Os portugueses, eles vieram para o Brasil com intuito, os primeiros portugueses. Só que os primeiros portugueses são antepassados dos portugueses de hoje. Quando eles vieram para o Brasil, vieram fugidos, vieram com a intenção de, de enriquecer, vieram com a intenção de tirar as terras dos nossos índios, dos nossos não, né, dos índios, e isso serve para qualquer lugar. E aí começa essa bola de neve, e isso vai ficando maior cada vez mais. Conforme eu vou colocando mais pessoas, eu vou aumentando essa bola de neve. Por que eu quero a dupla cidadania? Porque o Brasil não presta para mim? Porque o Brasil é muito ruim? Porque os governantes não estão nem aí? Provavelmente eu vou ter um problema com essa dupla cidadania.
Porque eu não posso querer ir para um lugar excluindo o outro, não me vendo pertencente a este outro lugar. Assim é no trabalho, nos relacionamentos. Eu não posso excluir aonde eu passei. Eu só sou eu porque eu passei por ali. Então, quando tem a exclusão, alguma coisa não dá certo. Sabe aquela dupla cidadania que fica anos para ser tirada? E ninguém entende por quê. Quando a gente faz uma constelação referente a isso, a gente percebe o porquê. Eu tenho que honrar esta terra, ou que eu nasci, ou que está me acolhendo neste momento. Eu posso querer ir para outro lugar, mas eu tenho que olhar para onde eu estou e agradecer. E olhar e falar, eu pertenço a esta terra. Eu pertenço a esse país. Do mesmo jeito, né? Como a gente diz, a pátria mãe. Mãe é aquela que me gera. Então, se eu nasci no Brasil, essa é a terra que me gerou. Eu não posso simplesmente deixar ela para lá porque ela é ruim. Mesmo porque quem é ruim, a terra ou quem está nela? Né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente entra numa discussão sem fim aí. Quando a gente começa a olhar para onde a gente está e honrar isso, a gente começa a abrir portas. Eu lembro que a minha avó dizia assim, fulano não se dá com a mãe, como que vai se dar comigo? Pois é, nós temos a nossa pátria mãe, assim como nós temos a nossa cidade mãe. Aquelas pessoas que, por exemplo, nasceram em São Paulo e não querem saber de São Paulo, vão para outro lugar. E aí quando pergunta, fala, não, eu já sou daqui, eu estou natural daqui, eu nem sotaque tenho. Pois é, eu estou fazendo o quê? Eu estou querendo excluir isso da minha vida, como se fosse possível, né? Minha certidão de nascimento está escrito onde eu nasci, está ali aonde eu realmente recebi essa vida. Porque eu tenho um espaço dentro da minha mãe e eu também tenho um espaço físico no universo. Nesse momento é o Brasil. Nesse momento, neste nascimento, nesta encarnação, para quem acredita, né? É o Brasil. Então eu tenho que honrar esse lugar. Muitas vezes começa a dar coisa errada e às vezes você vê que a pessoa demora 5, 10 anos para conseguir uma cidadania. Quando resolve tudo, começa a dar tudo errado. É emprego que não consegue, é doença que chega, é confusões ali, né? Você vê muito isso em filmes, em séries, que as pessoas têm acidentes de carro e várias outras coisas. Por quê? Porque ela conseguiu por insistência, ela conseguiu porque realmente ela queria aquilo, mas não necessariamente ela aprendeu. Isso acontece com a gente em de todos os lados da nossa vida. Não é porque a gente conseguiu resolver um problema que significa que a gente aprendeu. Tanto que muitas vezes ele vem de novo. Uma outra roupa, mas ele vem de novo. Ele vem de novo. E aí você olha e fala assim, mas caramba, eu não aprendo? Não, não é que eu não aprendo, é que eu não aceito. Então, quando a gente simplesmente resolve as coisas porque quer tirar da frente, não dá certo, porque em seguida vai acontecer de novo. Enquanto essa pessoa, ela não olhar para essa terra mãe dela e honrar isso, não vai ser possível. Do mesmo jeito é o contrário. Foi, não deu certo, voltou. Voltou, muitas vezes essa pessoa que volta fala assim, nunca mais, o Brasil é horrível, mas é minha terra, eu não saio daqui, né? Eu sou uma. É maravilhoso lá fora, mas eu gosto daqui, vou ficar aqui dentro. Então tá bom, serviu para quê? Para acalentar o meu coração, para eu descobrir da onde vieram os meus antepassados. Muito bonito, muito lindo, mas obrigada, eu entendo vocês e quero ficar aqui.
Quando acontece o contrário, você sai do Brasil e vai para fora e se dá muito bem. E olha e fala, aqui é meu lugar, não é no Brasil. Como que está esse sentimento? Como está aqui dentro com a sua mãe, com os seus antepassados? Por que com a sua mãe? Porque a gente tem mania de falar assim, não tenho problema nenhum com a minha mãe, não tenho problema nenhum com meu pai, tá tudo bem. Eu nem brigo, é gostoso, é um relacionamento bom. Sim, você não briga, mas será que você não briga porque você não briga com ninguém? Porque você não quer brigar com seus pais, porque você entende que eles são maiores, que eles te deram a vida, então por educação você não briga com eles? Ou será que aqui dentro você aceita tudo o que acontece? Na maioria das vezes a gente não aceita aqui. Quando eu fiz a primeira constelação, que eu queria falar da minha mãe e saiu meu pai, eu falei, como assim, gente? Vocês estão tudo errado. Imagina, não tem problema nenhum com meu pai. Pois é, ainda bem, né? Que se eu tivesse, eu talvez tivesse mais dificuldade para resolver, né? Não que eu tenha resolvido tudo. Vamos lembrar que Bert Hellinger fez uma constelação uma semana antes de morrer. Quem somos nós, né? Para querer resolver tudo e dizer agora eu estou 100%. Não, eu jamais estarei. Sou um ser humano em evolução. Sou um ser humano buscando sempre alguma coisa. Montando esse quebra-cabeça que é essa vida terrena, né? Que é essa vida que eu tenho aqui. Quanto mais peças eu pego, mais a gente limpa tudo isso e consegue evoluir. Então, quando a gente vai para fora e dá certo, significa muitas coisas, gente. Eu não tô engessando nada, tá? Não dá para falar é isso ou é aquilo. São suposições, são algumas constelações já feitas por mim, e aí a gente traz para vocês entenderem um pouco esse olhar, tá? Se a pessoa deu certo do outro lado, significa que ela, primeiro de tudo, ela aprendeu que aonde ela nasceu era a melhor coisa para ela naquele momento. Porque se ela não tiver esse sentimento, muito provavelmente não vai dar certo lá fora. Ou ela vai ser infeliz, ela vai ficar dentro de casa, ela vai ter uma depressão, alguma coisa vai trazer ela para uma tristeza profunda. Por mais que tudo esteja perfeito, ela não se sente completa. Se ela se sente completa, se tá tudo bem, é porque ela aceitou o Brasil, ou a terra natal dela, né? E agora ela está vendo outras coisas que provavelmente são dos antepassados. Essa lealdade que a gente traz dos nossos antepassados é extremamente importante. Por quê? Porque eles nos deram a vida, de uma certa maneira. Eu não estaria aqui se não existisse eles. Se eles tivessem mudado em algum momento, eu não estaria aqui. Então, a minha tia-avó não faz diferença na minha vida em termos de nascimento, né? Mas a minha avó faz. Porque se ela tivesse casado com outra pessoa e não com o meu avô, a minha mãe não teria nascido. E, consequentemente, eu também não. Então, todos os nossos antepassados, eles trazem a nossa história. E é claro que eu sou leal a eles. É claro que quando eles sentem essa necessidade de voltar para a sua terra, de olhar para aquilo que, onde tudo começou, isso também me afeta. Eu trago para essa geração aquela vontade de ir lá onde tudo começou, na minha árvore, na minha família, né? Quando a gente tem, eu vou dizer birra, mas porque me foge outra palavra, algum problema na cidade, no bairro, no país que a gente mora, a gente vai para outro lugar com aquele sentimento de raiva, de angústia, de tristeza, quando alguma coisa não deu certo. Então, por exemplo, eu vou ser cantor. No Brasil, eu não consigo.
E aí eu saio do Brasil e vou para fora. E lá eu consigo um monte de coisa. Só que eu não digo que eu sou brasileiro. Eu não faço questão de dizer de onde eu sou. Eu já me naturalizei, faz 10, 15 anos que eu tô aqui. Daqui a pouco vem uma doença, vem um câncer. Por que um câncer? O que é um tumor, né? Um tumor é o acúmulo de células. De células o quê? O que é uma célula cancerígena, segundo o olhar sistêmico, segundo a medicina tradicional chinesa? São angústias que a gente guarda, são rancores, mágoas, são coisas que a gente guarda no coração, né? No corpo da gente, e isso vai tendo um acúmulo durante a nossa vida. As pessoas que vão para fora trazem muita depressão. É algo que às vezes ninguém percebe. Muito suicídio. Ninguém percebe. Por quê? Porque está longe. Porque quando a pessoa aparece na telinha, é todo mundo muito bem, está sorrindo, está trazendo notícias boas. Nunca está deprimido. Quando a pessoa está deprimida, geralmente ela está entre quatro paredes. O problema da exclusão é sempre esse. O que isso vai afetar no meu coração? O que isso vai afetar na minha alma, no meu ser? É onde também os sobrinhos, os primos mais novos começam a ter essa lealdade com a gente mesmo vivo. Temos muitos sobrinhos, muitos primos que têm uma lealdade com a gente que a gente não tem ideia. E às vezes a gente não tem nenhum contato muito grande. Mas a gente consegue fazer com que eles criem essa lealdade para nos honrar e honrar as pessoas que eu não estou dando conta de honrar. A gente já saiu um pouco, né, dessa dupla cidadania, mas tudo isso misturado faz com que as coisas não andem do mesmo jeito de um trabalho. O olhar sistêmico, gente, ele não é diferente, né? Inclusive a última aula que eu dei, a gente falou sobre isso. Não interessa qual é o assunto que a gente vai colocar. A gente pode falar do que vocês quiserem. A gente tem que colocar as leis do amor e entender aonde ela está sendo infringida. Lei do amor. Para mim, lei do amor é a primeira, é o amor, né? Quando eu saio do meu país, da minha cidade, é a primeira lei que eu infrinjo. Porque eu vou sair para morar em outro lugar. Bom, eu não amo esse meu lugar. Eu não amo aonde Deus me deu. Tá bom. Vamos para a segunda lei, a lei do pertencimento. Eu infrinjo essa lei. Eu não quero pertencer. Eu quero pertencer a outro lugar. Aqui não é bom, então eu me mudo. Se eu me mudo com essa sensação de eu não pertenço, isso não fica legal. Ah, mas eu conheço muita gente que mora fora e que está bem. Sim, porque ela pertence ao Brasil. Porque essa pessoa, ela honra o Brasil. Ela entende que naquele momento para ela é melhor estar naquele outro lugar. Mas ela olha para o Brasil com amor e ela sabe o lugar dela aqui dentro. Percebem a diferença? Aí a gente vai para a terceira lei. Qual a lei? Da hierarquia. Para mim isso faz sentido, não necessariamente vai fazer para vocês. Mas para mim, quando eu digo aqui não serve, eu vou para outro lugar, e eu não estou dizendo, gente, por exemplo, de proposta de emprego. Ah, eu tive uma proposta de emprego e eu vou sair para trabalhar lá. Tá bom. A gente sabe que a proposta de emprego não é para o resto da vida. Então é por um período. Eu não sei dizer quanto, mas eu sei que é por um período. Tá tudo bem. Eu honro aonde eu estou e eu estou sendo solicitada em outro lugar. Até mesmo porque os meus ancestrais também são de lá. E a gente une o útil ao agradável e consegue ter uma vida muito boa.
Quando isso acaba, a gente retorna. Quando esse ciclo se finaliza, a gente retorna, tá? Emprego, trabalho é algo que nos movimenta no mundo de uma maneira muito boa e muito amorosa. É o que mais nos ensina a gostar e entender a gente e o local. Essa lei de pertencimento, de hierarquia. A lei de hierarquia, para mim, é uma das principais. Por quê? Quando eu mudo de lugar, vou morar em outro lugar, pra mim, o que faz sentido é, eu tô brigando com o cara lá de cima. Você não sabe onde você me coloca. Eu nasci aqui, mas eu não sou daqui. Eu vou embora. E eu vou embora pra sempre, não quero nem olhar pra trás. Eu conheço inúmeras pessoas que falaram isso. Eu não vejo a hora de sair do Brasil, que eu vou sair, não quero nem olhar para trás. Quero que o Brasil se exploda. Como será que está essa pessoa? Como será que essa pessoa está lidando com ela mesma, né? Com tudo que ela tem. Porque se eu excluo algo que é meu, algo que Deus me deu, é a mesma coisa que eu excluí a mim mesma. Não, eu não gosto de mim. Não gosto de mim porque eu sou branquinha. Eu já passei por isso, gente. Né? Eu queria ser negrinha. Queria porque eu queria. Eu ficava no sol horas e horas para ver se mudava alguma coisa. Né? Cabelo, eu não quero ter o cabelo assim, eu quero ter o cabelo assado. Eu quero fazer... Não é chapinha, gente. Eu não sei nada de cabelo. Mas, enfim, alisar o cabelo, né? Eu quero deixar o cabelo encaracolado. Eu quero sempre mudar porque eu nunca estou satisfeita com o que eu tenho. Não é que eu quero mudar porque eu sou uma pessoa cíclica e eu gosto de tudo e quero experimentar. Percebam a diferença. Se eu quero experimentar, se eu sou cíclica, isso é ótimo. Isso significa que eu me amo e que eu consigo me adaptar a tudo e a todos. Agora, quando eu não estou contente nunca comigo, eu quero sempre mudar. Eu vou fazer uma plástica no nariz, eu vou fazer uma plástica não sei aonde, porque eu quero ficar perfeita. O que é perfeita? Né? Onde está a perfeição? A perfeição está na criação de Deus. Então, eu assumo o lugar dele, falando assim, eu não vou ficar aqui. Eu nunca mais quero ver este bairro, essa cidade, esse país. Isso também me gera muitas coisas. Muitas coisas que não são muito boas, né? E a gente vai para a terceira lei, que é a lei do equilíbrio. Que equilíbrio tem? Se essa terra, se essa casa está me abrigando nesse momento, o que eu posso fazer por esta casa? Posso cuidar dela. Como eu estou cuidando dela? Será que eu estou cuidando bem? O que será que eu estou fazendo? Por quê, né? Porque se a gente consegue dar, entender que a gente precisa dar para o outro, seja o outro uma casa, um país ou uma pessoa, aquilo que eu recebo, tudo fica mais fácil. A casa me abriga da chuva, do sereno, do sol. Como que ela precisa? Depois tem muita gente que fala assim, nossa, eu vou ter que fazer reforma de novo? Quando foi a última vez que você fez? Há 50 anos que não se faz nada nessa casa. Pois é, se é 50 anos, ninguém cuidou. Se ninguém cuidou, vai sobrar para você. É assim que a gente precisa entender, né? E, para mim, é uma lei o não julgamento. Se eu saio do país dizendo que o país é uma porcaria, como que eu faço para entrar em outro lugar? Vocês já ouviram aquele comentário que a gente faz? Se fulano fala mal de mim, ou se fulano fala mal do outro, o que dirá de mim? É a mesma coisa, o país, né? Camila, boa noite. Hoje vemos cada vez mais. Sim,
a insatisfação com o corpo, com o rosto, com a vida. O corpo é seu templo, uma dádiva, estarmos aqui vivendo essa experiência e aprendendo. Isso, linda, tinha que ser você, né, para falar assim. É isso, não interessa o que eu trouxe, não interessa a cor da minha pele, não interessa como é o meu cabelo, eu não preciso mudar. Eu escutei uma paciente ontem falando assim para mim, eu não estou secando mais meu cabelo, estou me sentindo liberta. Tá maravilhoso. Eu simplesmente lavo e deixo ele secar. Esse é o natural dele. Gente, quer uma libertação melhor que essa? Você se amar de qualquer jeito? Você se amar do jeito que você nasceu, do jeito que você é, né? Aonde você está? Muitas pessoas querem sair do Brasil e sequer conhecem o Brasil. Conhece as belezas naturais do Brasil. Ah, mas tem muito assalto, tem muita coisa ruim. Gente, quem faz a coisa ruim é o ser humano, não é o país. Então eu tenho que dar valor a isso para que o resto na minha vida continue andando. Para que tudo na minha vida continue andando da melhor maneira possível. Por isso, às vezes a cidadania, ela enrosca. Boa noite, Anne, tudo bom? Cabulou a aula ontem, né, mocinha? A cidadania, ela é algo que é para ser honrado, é para ser colocado exatamente por conta de todos os nossos ancestrais. Se, como eu comecei falando, se o Brasil não tivesse toda essa miscigenação, nós não seríamos nós. Nós não seríamos o brasileiro do jeitinho, o brasileiro alegre, o brasileiro amoroso, porque nós pegamos um pouquinho de cada um e fizemos a gente. Ninguém vai conseguir ser igual ao brasileiro, assim como a gente não consegue ser igual a qualquer um lá fora. Mas a gente precisa honrar aquilo que passou por aqui. Uma cidadania que foi difícil, que eu fiz uma constelação que foi bem difícil de tirar, que foi de Portugal, e a gente viu na constelação o quê? Como os portugueses chegaram até o Brasil, como os portugueses trataram o Brasil. E aí também a revolta do brasileiro ao chegar em Portugal. Porque tem muito brasileiro em Portugal, mas tem muito brasileiro falando mal de Portugal. E tem muito brasileiro que já morreu, que já foi embora e que dizia: Portugal, para mim, nunca. Eu visito o mundo inteiro menos Portugal. E aí a pessoa vem fazer a constelação para ver o porquê que não sai a sua cidadania. Não sai a sua cidadania porque o seu antepassado, seja o avô, o bisavô, o pai, às vezes, ele teve muito problema para chegar aqui. Ele passou muita fome. Ele veio de Portugal fugido. Durante uma guerra. A única coisa que ele não queria era ficar em Portugal. E quando chega no Brasil, ele consegue constituir a sua família, mas ele morre, como eu disse, de uma maneira muito abrupta às vezes. Uma doença, um tiro, alguma coisa que vai fazer muito sofrimento na família. E aí quando vem aquele neto, aquele bisneto lá na frente, eu quero voltar para ver onde o meu bisavô veio, de onde ele trouxe tudo isso pra gente, de onde vem meu nome. Aí a hora que chega na constelação, não, seu antepassado não quer que você vá. Essa sua lealdade não está sendo muito bem vista. Ele não quer que você busque as raízes dele. E aí a gente faz todo um movimento de pertencimento, de amor, né? De entendimento disso tudo. E aí a gente consegue receber essa cidadania. Para essa pessoa, inclusive, eu falei para ela, não esquece, coloca a bandeira do Brasil e de Portugal na sua casa.
Nem que seja pequenininha, mas tenha essa referência. E quando você viajar, nem que seja um desenho no celular, tenha dos dois, para honrar os dois. Você não está excluindo o Brasil e você não está excluindo Portugal. Você está colocando os dois juntos. Você está honrando as duas pátrias. Isso também acontece, gente, com cidade. Gente que vem às vezes lá do Nordeste e não quer falar que vem de lá. E que consegue aqui ganhar a vida, estudar, se desenvolver profissionalmente. Ok, São Paulo, ele é para isso. Agora, em algum momento, eu preciso olhar para onde eu vim e honrar aquilo, né? Aquele Nordeste maravilhoso, o que me traz? Quais são as minhas raízes de lá? Isso também é, como eu posso dizer, equilibrado, né? Muita gente fala assim, não sei porquê, mas eu sou tão assaltada. Vamos olhar para esse lugar da onde a gente veio. O que será que tem que a gente está excluindo? Que alguém tem que vir tirar da gente toda hora. Tem que vir tirar da gente toda hora. Esse é um tema para se falar também bastante. Vamos deixar ele para a próxima, né? E acho que era isso. Tanto a dupla cidadania como o fato da gente viajar apenas. Eu vou viajar para outro país, outra cidade, e eu, claro, quero ser bem recebida. Claro, quero que isso dê certo, né? Para que isso dê certo, eu não posso esquecer de honrar a minha origem. Tem gente que viaja que fala assim para mim, eu tenho uma paciente que vai sempre para a França. Todo ano ela vai para a França. E aí chega lá, ela é loira do olho claro, e aí ela chega lá, ela fala assim, não conto para ninguém que eu sou brasileira. Eu já tenho até sotaque. Pois é. E o que acontece? Várias coisas dão errado. Da última vez, ela não conseguiu fazer os programas que ela já tinha comprado. Por quê? Porque chega uma hora que a vida mostra pra gente que a gente precisa mudar. Então, você consegue a primeira vez, a segunda, a terceira, e depois começa a sempre ser difícil, sempre uma dificuldade imensa. Por que isso? O que eu não estou honrando? O que eu estou excluindo? Aonde que está essa história toda da minha vida? A nacionalidade é algo muito importante. Não adianta eu estar em outro país, em outro lugar que não seja onde eu nasci e não olhar para isso. Eu tenho mágoas da onde eu nasci. Não dei certo lá. Isso a gente escuta muito. Eu não dei certo lá e eu não quero nem lembrar das coisas que eu vivi, da minha decepção. Não vai adiantar. Quanto mais você alimentar essa mágoa e essa decepção, menos você vai conseguir viver em paz, viver alegre, viver leve, viver amorosamente com você e com todos os seus familiares, inclusive os antepassados. A gente não pode esquecer de uma coisa muito importante, né? Quando a gente fala de antepassado, a gente não pode esquecer que antepassados são épocas diferentes, gerações são épocas diferentes. E cada um faz aquilo que aprendeu. Nós não temos como fazer diferente. Eu tenho certeza que daqui 20, 30 anos, os meus descendentes vão falar, você está errada, não é assim que faz. Tem uma maneira melhor. Tá bom. Ontem ainda estava conversando com um paciente e falando para ele, nossa, hoje todo mundo tem tendinite por causa do mouse. O mouse começou em 1995. O computador começou em 1990. E era aquela tela verde, aquela tela que você olhava e estava tudo bem, era só verde. Hoje você olha para a tela do computador, tem milhões de cores. Tem um mouse, tem microfone, tem câmera. Então, a geração de hoje, 10 anos de idade, não
imagina como é um computador verde. Ou seja, a gente vai evoluindo. Então, quando eu olho para esse antepassado que excluiu o seu lugar, que não queria ver da onde ele estava vindo, eu preciso olhar com muito amor, porque ele não sabia fazer diferente. Era o que ele tinha. Antigamente não existia Ferrari, era só um cavalo. Um belo cavalo, mas era um cavalo. Então, quando a gente consegue entender isso, colocar dentro do nosso coração que cada um faz na sua época, no seu momento, aquilo que sabe da melhor maneira possível, a gente apazigua o coração. Para de guardar tantas mágoas, tantos rancores, tantas decepções. E aí as coisas vão fluindo. É um emprego, é uma dupla cidadania, é uma viagem. As coisas vão indo com mais leveza e com muito amor. Sempre, sempre. Eu acho que era isso. Ó. Eu falei bastante, hein? Falei quase mais do que na aula. Ninguém quer falar comigo hoje? Quanta gente no Insta quando eu consigo entrar, né, gente? Desculpa, tô aprendendo. Então é isso. Eu espero que vocês também me coloquem alguns temas aí. Adoro quando vocês me dão temas, pelo menos eu não fico voando, né? E é engraçado porque o tema veio e as minhas terapias da semana, que é o que eu digo pra vocês, que é o que eu trago quando vocês não me dão nada, também veio para este lugar de honrar o antepassado, de não se excluir, né? De não ficar longe de si mesmo, de não querer mudar tudo em você. É algo que precisa sempre ser olhado. Gente, tem uma frase que tem que ser de cabeceira, né? Eu acho que se tivesse uma frase que era pra gente tatuar todo mundo igual, seria essa: orai e vigiai a si mesmo. Sempre, sempre. A gente tem sempre que olhar, porque a gente exclui com muita facilidade. A gente reclama com muita facilidade. A gente se decepciona com muita facilidade. E isso não faz bem pra gente, não faz bem pro nosso corpo, não faz bem para quem vem depois da gente. Então vamos começar a olhar isso, que aí as coisas saem, os problemas são resolvidos, as coisas fluem muito bem. Vamos sempre olhar para qualquer problema que a gente tiver e tentar encaixar todas as leis e ver aonde que a gente está infringindo, aonde que não está encaixando, aonde que eu posso mudar para ser leve, para ser tranquilo. Obrigada, Anne. Meninas, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, Tina. E espero que vocês coloquem aí para mim algum tema, alguma coisa que a gente possa acrescentar, né? Alguma coisa que a gente possa, de repente, trazer um estalo e mudar aqui dentro. Só pra gente. Só por hoje. E amanhã a gente vê como fica e depois, e aos poucos, a gente vai construindo um castelo mais sólido. Um castelo que não tem tantas ilusões. Um castelo que tem realmente alicerces que nada nem ninguém vai conseguir derrubar. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Se cuidem. Voltamos aí na fase vermelha em São Paulo e em vários outros lugares. Se alimentem bem, tomem bastante água, usem máscara na rua, tentem aí não se aglomerar. Vamos fazer o possível para que isso acabe logo. Não vai ter um período muito curto, já estamos há um ano, um pouco mais de um ano com isso, mas podemos nos ajudar, podemos nos cuidar, podemos nos amar cada vez mais. Bom, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Até daqui 15 dias, me deixem temas, vamos conversar sobre o que vocês querem. Fiquem com Deus.